Bem-vindos ao segundo vídeo da série Conhecendo o Autor, e hoje vamos ver que Deus é organizado, Ele quer organização. Como Ele também lida conosco nesse aspecto de organizar. Nós vamos estar vendo isso, mas nós dependemos dEle para nos ajudar. Então vamos pedir a Ele que nos capacite, que fale ao nosso coração, traga a revelação ao nosso coração. No primeiro dia da criação, nós já vimos Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. No entanto, presta atenção, até o verso 5 nós vemos várias coisas. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus criou o tempo quando Ele criou o universo, matéria. No entanto, era amorfa, era sem forma, era vazia, não tinha nenhuma estrutura. E ali então Ele disse, haja luz. Parte dessa matéria começou a produzir energia, começou a produzir luz. Nós temos até hoje parte assim. O Sol, por exemplo, é um plasma. Ele não é nem matéria, nem energia. Então imagina um grande plasma. Parte dele ficou como sol, produzindo luz, e parte não. E Deus então disse que haveria assim dia e noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Deus não precisava de luz. Uma coisa interessante aqui, Salmo 139, verso 12. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. Então, Ele estava pensando em quê quando Ele quis que houvesse luz? Ele estava pensando no homem. Quando Ele fez uma separação entre dia e noite, e dia, por que Ele fez o primeiro dia? Por que Ele fez isso? Para que o homem fosse organizado. Toda a criação Ele fez de forma muito organizada. Ele foi fazendo a terra, depois a relva, depois os animais, depois o homem, tudo de forma muito organizada. E Ele queria que o homem também fosse organizado. Por isso Ele deixou escrito para nós isso. Né? Que Ele criou, no começo de tudo, Ele criou uma medida de tempo chamada dia. E nós devemos entender o seguinte, Ele quer que nós sejamos organizados. E Ele quer nos ajudar nisso. Não é próprio de um ser que não é eterno, que não tem a capacidade de conhecer o futuro, fazer planejamentos de forma tão organizada assim, né? E inclusive nós vemos lá em Eclesiastes 8 a dificuldade do homem. O homem tem essa dificuldade. Ele não é como Deus que sabe o futuro. Eclesiastes 8, 6 a 7. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Há um tempo e um modo para tudo, mas é um mal, um peso sobre o homem, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, nós podemos entender o seguinte, Deus criou o tempo, Deus quer que haja organização, mas ao homem, naturalmente, isso não é possível. No entanto, para Deus é possível. Em Jó 42, verso 2, você vê, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para Deus não há frustração, não há nenhum programa que não seja cumprido à risca. Né? No entanto, o homem precisa de organização. Está na formação do próprio homem. Ele criou o homem dentro de uma natureza organizada. O homem precisa ser organizado. Então, o que Deus providenciou para isso, nós já vimos lá, Salmo 32, verso 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Logo no verso seguinte até diz, não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ou seja, Ele quer ensinar, Ele quer nos instruir. Ele programou o homem não somente como um criador, mas Ele é o criador e o sustentador da nossa vida. João capítulo 15, Jesus fala mesmo, eu sou a videira, vocês os ramos, e sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada sem Ele. Dependência é uma palavra ruim para o homem adulto, né? A gente não pensa que dependência seja uma coisa boa, mas pensa numa criança humana.
ela nasce totalmente dependente. Se não for cercada de abraço, de carinho, de alimento, ela morre. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou também nessa situação. Ele nos criou para nós sermos dependentes do seu cuidado, do seu ensino, para que Ele pudesse nos levar a acertar. Nós nunca saberemos o futuro, nunca sabemos onde vão dar os nossos planos, mas Ele sabe. E aqui, então, Provérbios 16, ele nos dá o caminho das pedras aqui, olha. Provérbios 16, verso 1 a 3, ele nos dá a solução. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Ou seja, quando você realmente depende dele, você entrega para ele o seu cuidado, você acerta. A nossa dificuldade é grande, porque temos todo um problema de confiança também. O homem vive numa ansiedade muito grande com relação ao seu futuro, porque ele não consegue descansar, ter confiança. E aqui então, Provérbios 3, 5 a 8, vem a resposta novamente do Espírito de Deus para você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quantas doenças de ansiedade vão embora quando você confia no Senhor? Isso será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Nós podemos nos alegrar porque nós temos o autor do nosso lado. Nós temos o próprio Criador querendo nos ajudar todo o tempo. Ele não nos criou para sermos independentes dele. Ele nos criou para estarmos dia a dia caminhando, ele ao nosso lado, nos conduzindo e nos orientando. Assim foi desde o jardim. Ele vinha na viração do dia para conversar com o homem e assim é ele conosco. Ele quer que nós tenhamos sempre um momento de comunhão com ele. Voltando em Gênesis 1, versos 6 a 8, nós aprendemos um pouco mais sobre o autor. Conhecendo o autor, vamos conhecendo. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Havia uma substância amorfa, parte dela com energia, mas agora ele fala, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. No primeiro dia ele criou dia e noite. Começou a existir o primeiro dia. No segundo dia ele criou céus. Ou seja, os corpos celestes se separaram. Essa substância amorfa se dividiu em corpos celestes. E entre eles o espaço vazio se unindo um espaço ao outro se tornou o céu. Então, os céus são a palavra para infinito. Por quê? Quando você segue pelo caminho do céu, do espaço sideral, você não sabe o fim dele. Ninguém sabe o fim dos céus, né? Nós sabemos apenas que o Deus que é infinito criou isso aí. Ou seja, se ele criou o infinito é porque ele é infinito. E uma outra característica importante é que esse infinito de Deus, os céus de Deus, me abraçam. Todo dia eu estou cercado por esse infinito, né? Eu já levanto abraçado por esse infinito. E eu posso entender que Deus sabe coisas para me revelar tremendas. Isaías 55, 9. A gente, entendendo a infinitude de Deus, a gente entende também coisas que Ele pode nos falar. E vamos ver aqui, 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, Ele tem coisas tremendas para nos dizer. Ele quer revelar o seu entendimento, o seu conhecimento para nós. Mas como o infinito é tremendo, é poderoso, é grandioso, assim é o nosso Deus também. Nosso Deus é um Deus ilimitado, infinito, não tem limite para o seu conhecimento, não tem limite
para a sua presença. E Jesus aqui em Mateus 7,11, por exemplo, nós vemos que ele falava que o nosso Pai que está nos céus, ele sabia da nossa limitação em ver o Deus infinito, então ele fala, olha, imagina o seguinte, o infinito que você vê é onde está o seu Pai. Né? Assim como você não sabe a ponta do céu, você não sabe onde Deus está. Ele está em todo lugar. Mas aqui ele fala, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, nós podemos olhar para os céus e imaginar que ali Deus está. Isso nos facilita muito para nos sentir próximos dele. Amém? Isso aqui foi o próprio Deus Filho que nos disse, o Pai que está nos céus. Nós podemos alcançar assim uma compreensão do que Deus é, de quem Deus é. Né? E Deus vai continuar criando o universo de uma forma muito organizada. Quando você, continuando do versículo 9 até o 25, você vai vendo várias coisas. Ele vai fazendo que as águas se reúnam numa porção seca, depois que haja relva, árvores frutíferas, os luzeiros, os animais grandes, pequenos, as aves, e depois, por último, o homem. Deus criou tudo de uma forma organizada. Nada poderia vir antes de nada, tudo no tempo certo para cada coisa. A relva para os animais, depois os animais para serem companheiros do homem, e assim foi tudo planejado. E existe uma teoria que nós temos que combater, que é a teoria de que o universo se criou sozinho. Não faz o menor sentido você imaginar que o universo se criou sozinho. E o pior, com tentativas e erros e acertos. Né? Um animalzinho foi transformado em outro que não deu certo, aquele morreu, aí outro deu certo, ficou e se transformou em outro que foi transformado. É uma coisa totalmente inútil você imaginar isso. Como é que você vai pensar que Deus é como homem? Né? Ou melhor, que a própria natureza haja com a capacidade do homem e chegue ao ponto que chegou de criar os céus e a terra. O ponto central dessa teoria da evolução é que ela tenta tirar Deus da história. É uma forçação enorme, né? Uma forma horrível de você tentar tirar Deus da história. E, ainda pior, tira o valor do homem. O homem, acreditando nessa teoria, ele se acha apenas mais um animal, sem nenhum propósito em si, apenas mais um animal. E nós vemos que Deus não nos tratou assim e não nos trata assim. As palavras que estão nas suas escrituras sagradas, Mateus 6, 26, o próprio Jesus, o próprio Deus Filho falando para nós o que ele pensa sobre o homem. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, olha só, as sustenta. Ele não é só o Criador, é o sustentador de tudo o que existe. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Coloca o homem na posição que ele merece, para o qual Deus o criou. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, para ser filho de Deus, e esse Pai que está nos céus, então, nos sustenta. E nós somos mais importantes que os animais. Isso aí, então, contradiz essa teoria da evolução. Não faz o menor sentido nisso. Agora, por outro lado, vamos imaginar a grandeza desse infinito. Vamos todos os dias estar olhando para os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, quer dizer, os céus, anunciam as obras das suas mãos. Você pode ver o dedo de Deus em tudo aquilo que foi criado. É uma forma de você contemplar a imensidão do poder de Deus, da grandeza de Deus e do carinho de Deus com você. Porque todo esse céu maravilhoso te abraça e te explica quem é o autor de tudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de comunicar com outras pessoas o que você estiver aprendendo da palavra de Deus. Comente conosco também. E, se possível, deixe o seu like para que nós possamos estar sempre entrando em contato. Que Deus abençoe a sua vida e você tenha uma íntima comunhão com esse autor dos céus e da terra e que te ama tanto. Até a próxima mensagem.